o trabalho como uma condição humana, né? O que é trabalho? Trabalho é uma atividade humana realizada com um fim, né? Com o objetivo de alcançar algum fim, né? O trabalho ele está presente desde muito tempo, né? Ele é um fator transformador da condição humana, é por isso que ele está inserido nessa dimensão da antropologia filosófica. Por quê? Antropologia é o estudo do ser humano, né? Antropologia filosófica é a reflexão desses processos transformadores do ser humano. Então, por isso que o trabalho ele vai se adentrar dentro dessa dimensão, né, antropológica, dentro dessa dimensão capaz de produzir, desenvolver, transformar o homem em sua dimensão total. Tá? O trabalho ele desperta dois tipos de sentimentos, né? Sentimentos distintos. O de contentamento, né? Muitos trabalham porque se sentem bem, né? Mesmo sendo obrigados por necessidade, eles se sentem bem, confortáveis em produzir o trabalho. É gratificante, é edificante, certo? Agora, para outros, tem o sentimento de descontentamento, né? As pessoas sentem a necessidade de trabalhar, né? E com isso elas trabalham por obrigação. Então, os dois sentimentos despertados são o contentamento, onde eu me sinto bem, feliz em poder trabalhar, né? Sendo obrigado ou não, e o de descontentamento, né? Que está ligado com o obrigar, né? Eu me sinto obrigado a trabalhar, né? Mas eu não me sinto bem. Então, esse é o tipo de sentimento que o trabalho produz. Dois tipos de sentimentos ambíguos: o contentamento e descontentamento. Ok? Temos também a divisão social do trabalho. O que abriu o caminho para a divisão social do trabalho, né? Foi justamente a hierarquia. Desde muito tempo existe o discurso, a ideia de quem manda, de quem obedece, né? De quem pode e de quem não pode ditar as regras. Então, desde a antiguidade, existe uma hierarquia. E essa hierarquia, né, ela produziu, abriu caminho para a divisão social do trabalho. Aqueles que tinham poder econômico, né, mandavam, ditavam as regras. Aqueles que precisavam trabalhar, né, obedeciam e executavam o trabalho. Então, foi isso que abriu essa divisão social do trabalho. Foi essa hierarquia que foi enraizada, institucionalizada, né, e que está presente desde muito tempo. Tá, ok? Dentro desse contexto, nós temos duas dimensões aí. O trabalho durante a Idade Média e após a Idade Média. Durante a Idade Média, né, o trabalho era baseado em posse de terras, certo? As pessoas produziam agricultura, né, mexiam com a terra, certo? Em especial era a burguesia era a classe que servia o clero. O clero era o poder da Igreja Católica. Tudo que a burguesia produzia, ela tinha que dividir com o clero, né? Porque era uma mercadoria de trocas. A burguesia trabalhava, produzia, né? Mas tinha que repartir com o clero que tinha o poder estatal da época. Então, durante a Idade Média, né, o trabalho em si, a condição humana em si, era baseada em posse de terras, em trabalhos manuais voltados para a agricultura, tá? E um detalhe que na modernidade vai se destacar, né, é que na modernidade, né, a burguesia tomou o poder, intensificou o mercado, né? Após a Idade Média ficou marcado pela intensificação do mercado, né? A burguesia assumiu o poder como uma classe, né? Se antes na Idade Média quem se via era a burguesia, na modernidade a burguesia passou a ser o dono dos meios de produção. Então foi aí que surgiu outra classe do proletariado, tá? Então nessa dimensão após a Idade Média, né, a burguesia intensificou o mercado, né? Eles passaram a não mais dividir o que eles produziam para o Estado, certo? Né? Passou a haver a privatização de empresas. Então, se antes na Idade Média tudo que era produzido eles tinham que dividir com o clero, né? A burguesia passou a não mais dividir o que eles produziam, o seu lucro com o clero. Tá? Então é essa
dimensão durante e após a Idade Média aí, tá? Essa dimensão de trabalho do ser humano, ok? Dentro desse contexto, também podemos já direcionar ao termo alienação, de Karl Marx. Karl Marx ele vai utilizar o termo, né, vai dizer que o ser humano, que o trabalhador na modernidade, né, o proletariado que passou a seguir a burguesia, a servir a burguesia, né, ele era alheio, o proletariado era alheio ao que ele produzia. Por quê? Porque ele trabalhava muito, né, enriquecia a burguesia e não tinha acesso à total lucratividade que ele produzia. Ele recebia um salário, só que esse salário não era equivalente ao que ele produzia. Então é essa a ideia de alienação, é estar alheio ao processo do trabalhador, né, ao processo do meu trabalho como proletariado, como trabalhador, segundo Marx, ok? Um outro contexto também que é relevante a gente poder citar, né, é algumas visões dos filósofos, né, antropólogos. Eles não são antropólogos, mas por terem visões de ideias sobre a dimensão do ser humano, eles se adentram nesse contexto, né? Como por exemplo, Marx ele vai dizer que o homem é econômico. O que é o homem econômico? Né? Ele era refém de um sistema capitalista. Segundo Marx, o homem é refém de um sistema capitalista. E esse sistema capitalista o prende e o limita. Né? Ele é refém desse sistema. Tá? Temos também o Freud, ele vai dizer que o homem é instintivo. Né? Quando ele fala que o homem é instintivo, ele vai dizer que o homem age por instinto, que ele é irracional, segundo Freud. Tá? Temos também o homem para Aristóteles. Aristóteles ele vai dizer que o homem é um animal político por natureza. Né? E o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer, né, que o homem não sabe viver individualmente, ele necessita, ele precisa do coletivo, ele precisa viver em sociedade. Tá? Temos também a ideia de Kierkegaard, que ele vai falar que o homem é angustiado. Quando ele vai falar isso, ele vai associar, dizer que não somos livres. E a partir do momento em que não somos livres, somos presos às regras, essas regras, a prisão dessas regras nos deixam angustiados. Então, é essa a visão de Kierkegaard, quando ele vai dizer que o homem é angustiado. Ok? E temos também Platão, que vai falar que o corpo é o cárcere da alma, né? Porque Platão ele colocava o corpo como inferior à alma. A alma para Platão não é somente a alma espiritual, mas a alma também fazia parte do intelecto, tá ok? Outra visão também relevante é citar Michel Foucault, né? Quando ele vai falar da visão do homem nessa dimensão prisional, ele vai dizer que que o ser humano, na visão dele, o ser humano vive prisionado, porque a gente vive uma sociedade disciplinar, onde seguimos regras, e essas regras nos prendem, a gente vive preso em uma dimensão, né, social da modernidade. Então, Foucault, no seu livro Vigiar e Punir, ele vai dizer que somos vigiados e punidos caso não seguimos regras. Isso rompe com o ideal de liberdade. Né? Então, para Foucault, o ser humano ele é um ser humano preso, ele não é um ser humano livre. Tá? Então, é essa a ideia de Foucault, quando ele vai dizer que somos vigiados e punidos, que somos disciplinados. A gente vive uma sociedade disciplinar porque as regras em si limitam e nos oprime, tá? Limitando a nossa liberdade, o ideal de liberdade aí, ok? É relevante a gente ter esses pontos de vista para que a gente possa compreender, né, analisar esse processo do trabalho em si como um fator de transformação humana, como um fator relevante no processo da construção do ser humano, né? Porque o trabalho ele foi evolutivo, foi transformador, se modificou com o tempo, desde a antiguidade até nos dias de hoje ele se modifica, ele se transforma. Né? Então, por isso que entra a antropologia filosófica, porque relata essa dimensão do trabalho como um fator de transformação do homem e do ser humano. Beleza?